Mas eu queria que você explicasse para as pacientes, né, quando elas procuram, o que que é a ginecologia hoje em dia, que não é só fazer um preventivo, o que que é uma consulta ginecológica e o que é ter a visão, a gente não pode falar medicina, mas a visão integrativa, de Uhum. entender a paciente, né, como um todo ali. Queria que você explicasse um pouquinho dessa consulta, como que ela acontece, para a paciente entender o que que é uma ginecologia que só vai lá fazer um preventivo e de realmente ter uma consulta, uma abordagem integrativa. Sim, eu brinco que quando a gente conhece esse mundo, né, que você olha o paciente de uma maneira integral, que você vai investigar tudo, depois que você viu, você não consegue desver mais. E essa questão assim, eu vou no meu ginecologista para colher preventivo só, a gente tem que entender que a gente é o médico da mulher. É tipo o clínico geral da mulher. Às vezes ela vai só no ginecologista a vida inteira e você vai ter chance ali de abordar essa mulher, de prevenir tanta coisa que não só câncer de colo de útero, né? Tem outras coisas que são muito mais prevalentes, hipertensão, diabetes, é muito mais comum do que um câncer de colo do útero. Então, eu acho que realmente o ginecologista não pode se limitar a essa questão de ficar fazendo preventivo, examinar a mama. A gente sabe que tem uns que nem examina a mama, porque aí já manda para o mastologista examinar a mama da paciente, né? Então, ele vai só ali fazer ultrassom, olhar o útero, olhar o ovário, colo e tchau para a paciente. Então, isso é uma coisa assim que sempre me incomodou muito e a gente vem fazendo cada vez mais. E eu acho assim, é muito complicado você querer fazer tudo. A gente não pode querer abraçar o mundo. Eu amo ginecologia, amo obstetrícia, só que se eu quiser ficar tratando continência urinária, operando, fazendo tudo da parte obstétrica, acaba que você não consegue dar o seu melhor naquilo, você não consegue focar, não consegue estudar. Então, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de estar atualizada, então realmente senti necessidade de reduzir esse meu nicho ali, né, focar muito nessa parte de hormônio. Então, a gente menopausa, endometriose, ovário policístico, porque é o que eu amo, é o que eu acho que realmente eu consigo fazer diferença na vida das pacientes. E aí, as consultas, o tempo não tá dando mais, então acaba que a gente tem que aumentar o tempo de consulta, né? E é isso, quando a paciente vai lá, a gente tem que olhar, sono, essa paciente tá dormindo bem, né? Por que ela não tá dormindo bem? Não adianta só dar remédio de dormir. Tem que descobrir por que essa mulher não tá dormindo bem. O intestino dela funciona bem. Por quê? Hormônio, estrogênio vai embora pelo intestino, vai embora ali nas fezes. Se essa paciente vai no banheiro uma vez por semana, esse estrogênio tá indo embora? Não tá, ele tá sendo reabsorvido. Como é que é a alimentação dessa paciente? Essa paciente tem uma resistência insulínica já, né, que lá na frente vai virar diabetes, então já tá na hora de eu orientar essa paciente. Tem que mudar. E é o que eu falo que a gente gosta de tratar a saúde. Eu não quero tratar doença só, é lógico que vou tratar doença também, mas a gente quer tratar a saúde. Então a gente quer pegar aquela alteração bem no inicinho e através de coisas no estilo de vida, mudança de estilo de vida, sem medicação, essa paciente mudar. E a gente sabe que faz muita diferença, né? A paciente muda da água pro vinho, ela deixa de ter um diabetes. E quando a gente pensa em longevidade, como que a gente fica mais longevo? Se a gente atrasar o aparecimento de doenças que vão impactar na nossa qualidade de vida, que vão realmente deixar a gente acamado, dependendo dos outros. Então é isso, a gente quer atrasar o aparecimento de doença. E eu acho que essa é a nossa função. É pegar a paciente, olhar tudo, investigar tudo, dar atenção para essa paciente, para isso a gente precisa de tempo, né? Eu fico muito triste quando eu vejo pacientes que vêm em mim e falam assim, nossa, você é a primeira pessoa que levou essa minha queixa, né, adiante, que investigou, porque todo mundo fala que meus exames estão todos normais, que eu não tenho nada. E às vezes nem é nada da ginecologia, mas a gente começa ali até para saber como direcionar essa paciente. E às vezes ela não tem nada, entre aspas, né? Já tem algumas alteraçõezinhas no exame dela ali, que estão mostrando pra gente que realmente tem alguma coisa assim, a tireoide não tá funcionando tão bem. Ela às vezes não tem um hipotireoidismo clínico, mas ela já tem alguma alteraçãozinha naquela tireoide. E uma coisa que é muito comum a gente ver, você vê também, se trabalha com menopausa, o paciente chega desesperada pra gente, doutor, eu não como nada, eu engordo. E a gente sabe que é verdade, só que a pessoa que não está acostumada a lidar com a menopausa, ela fala com essa paciente, vai fazer dieta, exercício. Só que
a maioria já tá fazendo, e elas realmente não conseguem, elas precisam de ajuda. Então, assim, eu acho que o ginecologista, ele é o médico da mulher, a gente tem que realmente olhar essa mulher como um todo. Não é só hormônio, o hormônio também é importante, mas quando a paciente precisa de muito hormônio, na verdade, o que ela menos precisa é hormônio. Ela está precisando ser olhada lá do basicão, começar a estimular ela a fazer atividade física, ganhar músculo. A gente sabe que é muito importante hoje em dia para manter-se saudável, ter um estoque de músculo, né? A gente não pode pensar só em estoque de colágeno. Muito mais importante é o estoque de músculo. Então, estimular isso, melhorar o sono, melhorar os seus relacionamentos, espiritualidade, né? Isso é uma coisa que as pessoas nem perguntam para os pacientes, né? Você acredita em Deus? Como é que é? Você reza? São coisas que a gente sabe que melhora a qualidade de vida da paciente. Então, realmente, é uma coisa que eu gosto, eu acho que a gente precisa de tempo com essa paciente, né? Mulher já é um ser mais difícil, a gente sabe que o homem vai e quer ir no médico rapidinho, resolver aquele probleminha e ir embora, mas a mulher não, ela gosta de sentar lá, ela gosta de conversar, ela gosta de falar da família, ela quer contar o que está acontecendo na vida dos filhos dela. Então, assim, eu senti essa necessidade de focar nessa mulher, nessa faixa etária e de conseguir conduzir melhor minha consulta, ter tempo para essa paciente, né? A gente precisa dar tempo para elas conversarem com a gente, explicar tudo. E a gente também tomar as condutas certas. A gente sabe, na sua consulta não tem como a paciente ir rapidinho, né? É até por isso que a gente não consegue atender plano de saúde. Como é que você consegue fazer uma consulta? 15 minutos é o tempo quase que ela gasta para ir trocar de roupa ali, né? Então, a gente precisa, depois que a paciente sai, todas as orientações, como é que você consegue em 10 minutos, né? Falar, tem que fazer exercício, vai suplementar isso, vai tomar isso, né? Não tem como. Não dá mais para fazer uma consulta na ginecologia de fazer preventiva e pedir mamografia. Né? Nas mulheres 40 mais era o que eu via antes. Uhum. E você tocou num ponto que realmente, né, comparando com os homens, as mulheres tendem a procurar ginecologia, às vezes muito cedo. A mãe pega a adolescente ali de 13, 15 anos, ou para usar um método anticoncepcional, ou porque tem uma suspeita de ovário policístico, e acaba que aquela ginecologista vira a médica dessa mulher a vida inteira. Uhum. E é isso que me assustou por muito tempo, que hoje está mudando. Eu, quando cheguei em Juiz de Fora, você sabe disso, me assustou por quê? Porque as pacientes me procuravam porque ouviam da ginecologista, do ginecologista, não, você não pode usar hormônio. Só que está no consenso deles a importância do hormônio. Testosterona, então, hoje já está mais falado. Mas não é um absurdo a mulher usar testosterona. A gente sabe que a mulher precisa, e a indicação é clínica, não preciso do exame, eu sempre solicito, mas não é o exame que vai direcionar. Então, esses preconceitos que existiam e que vêm sendo quebrados. E realmente é impossível você conhecer uma pessoa, fazer uma boa avaliação em 15 minutos. E é isso que a gente defende, que você possa ter tempo, que a colega possa ter tempo médico para poder, porque normalmente é uma vez por ano, muitas vezes que você vai ver aquela mulher. Saber como foi esse ano, o que aconteceu, como mudou a vida dela, se ela divorciou, só de saber que está associado ao ganho, ao aumento do risco de câncer de mama, já tomar um cuidado maior. E você falou um ponto, e eu deixo os artigos lá até para mostrar às vezes para paciente. Só da mulher ter a mudança de padrão hormonal, principalmente da menopausa, pode ter o ganho de peso. Uhum. E o que ela ouviu por muito tempo? Isso é falta de vergonha na cara. Uhum. Eu tô para lançar um e-book, que eu coloquei uma frase que eu repito, que eu sei que muita gente me xinga quando escuta a primeira vez, que é, se dieta e exercício emagrecesse, eu estaria desempregado. Por quê? Não resolve para a imensa maioria. Menos de 5% das pessoas emagrecem e mantêm o peso. Agora, vai ser sempre a base do tratamento. Então, você está falando que isso não é importante? Não, isso é o mais importante. Só que sozinhos não resolvem. Então, a gente tem que avaliar todo o parâmetro hormonal, tem que tratar a questão da ansiedade, tem que conduzir tudo isso. Ou seja, é deixar de avaliar a mulher, é o que a gente busca na integrativa como um órgão, vamos falar, como uma parte do corpo, mama, vulva, e entender como um todo. E aí eu vou puxar um pouquinho para o que a gente faz dentro da clínica, que foi um dos meus objetivos há uns 3 anos atrás, que é mesmo sendo da integrativa, o de olhar o todo, mas ter cada um que é um pouco da sua área, né? Ter a cardiologista, ter psiquiatria, ter você na ginecologia. E isso, eu falo por mim, isso me ajudou demais, porque tenho muitas dessas pacientes que precisam de uma avaliação ginecológica, e o que eu escutei a vida inteira diz, me indica uma gineco, mas que não vai me xingar porque eu estou usando hormônio.
Porque eu mostro para elas que elas podem. Uhum. Eu mostro que está no consenso de vocês da Febrasgo, de onde for, que não é coisa de ortomolecular integrativo. Uhum. Mas elas são muitas vezes criticadas e elas não querem isso. Uhum. Até pelo que elas estão vivendo. Uma mulher de 50 anos, já vivendo uma dificuldade no relacionamento, ela quer melhorar a vida. E muitas vezes o hormônio é o que vai melhorar a vida dela. Então, nesse contexto todo aí da gente trabalhar integrativo e tendo várias áreas lá dentro da clínica, que você enxerga aí para o próximo ano, para os próximos anos, da gente trazer esses vários tratamentos e olhar de uma forma multidisciplinar, digamos assim. Uhum. É muito bacana, né? Quando a paciente vai para a clínica, ela consegue resolver tudo ali, porque realmente a paciente que está na menopausa, ela começa a aumentar o risco cardiovascular dela, ela às vezes fica hipertensa, e assim, eu não vou tratar a hipertensão da paciente, né? Não, é o que eu falo, a gente não pode querer abraçar o mundo. E realmente a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa de nutricionista, né? Não tem como você fazer tratamento de mulher sem ter dieta junto, né? E eu não tô falando dieta restritiva, não, gente. Eu tô falando assim, de qual que é o melhor grupo alimentar para essa paciente, qual é o horário que ela vai comer, vai fazer jejum intermitente, vamos fazer tal tipo de dieta. E também me dá segurança, porque eu tenho muita paciente, vamos falar uma questão super polêmica, tá tomando as estatinas da vida, né? A gente sabe que tem efeito colateral, afeta a libido, afeta a memória, dá dor na perna das pacientes, né? Diminui com a enzima Q10, a mulher que tá na menopausa já tá numa crise energética, né? A usina de energia dela não quer produzir mais, ainda você dá uma medicação que diminui mais ainda. E quando a gente avalia estatina, elas vão reduzir o risco relativo. Só que às vezes você vai olhar o risco dessa paciente, é baixíssimo, né? E aí vai reduzir um risco de um risco que já é muito baixo. Será que vale a pena? Então, assim, a gente tem a cardiologista que vai ajudar isso a gente, né? E eu não vou tirar a medicação da paciente, é antiético o médico fazer isso, né? Com prescrição de outro colega, mas aí a gente tem uma colega que olha isso pra gente, né? E essa é uma questão bem polêmica, mas também eu começo já a avaliação da paciente. O paciente vai lá em mim, você já começa... Isso, a paciente está na transição, tem um risco, já peço o exame e já encaminho, né? Não vou deixar a paciente perdida. Isso é muito bom, porque a gente sabe que tem um colega que realmente vai ter esse carinho de olhar, essa paciente está na menopausa, realmente ela não precisa disso. O consenso saiu esse ano de menopausa e cardiologia, né? E não tem como hoje em dia os cardiologistas falar, eu não sei de menopausa, eu não sei nada disso. Tirar hormônio das pacientes, a paciente nem tem contraindicação, eles inventam uma contraindicação para tirar o hormônio da paciente, né? Eu fico com dó das nossas mães, que elas... essa questão o maior medo é câncer, né? Ninguém tem medo de morrer de infarto, ninguém tem medo de morrer de AVC, que é a principal causa, de ficar com demência. Agora, o câncer é o problema, e a gente sabe que é multifatorial. Gente, o principal fator de risco para câncer de mama é a obesidade, não é hormônio, não. E pílula aumenta o risco de câncer de mama igual reposição hormonal, tá? E aí a menina passou 30 anos tomando pílula, qualidade de vida tá lá no chão, você falou agora há pouco sobre a massa muscular, aí um termo médico, mas tem lá o carreador da testosterona, que é o SHBG, tá lá nas alturas, testosterona baixa, zero libido. Eu atendi e atendo pacientes, atendi recentemente, até parente, menina de 20 e poucos anos com a testosterona zerada. E aí eu perguntei, mas e aí? Ela tem uma intimidade, é parente? Eu falei, eu vou ter que te perguntar, como é que tá essa questão sexual? Nossa, Júnior, você briga lá no meu namoro o dia inteiro, porque eu não tenho vontade nenhuma. Massa muscular, zero. E treinando. Massa óssea, tem que lembrar da massa óssea. Será que essa mulher vai realmente fazer o pico de massa óssea dela, né? Ela tá com bloqueio do ovário. Então, nessa fase ali, né, por volta de 20 anos, a gente faz pico de massa óssea. Já viram com pico de massa muscular nessa idade também, entre 20 e 30. Será que isso não vai atrapalhar a paciente, né? Depois essa paciente vai ter mais risco de osteoporose, sarcopenia. Osteoporose mata muito mais. A paciente que tem osteoporose e tem uma fratura morre muito mais que a paciente que tem um câncer de mama, da própria doença, né? Osteoporose mata muito mais. Realmente, a paciente usa, e isso é legal, né? Porque quando você vai ver a indústria farmacêutica, não, pílula não altera libido. E a gente sabe que altera. Qual paciente que
Qual médico que tem paciente que toma pílula que não nota que o paciente realmente muda a libido? E outra coisa, as mulheres são muito mal cobradas. Vou ter que falar isso aqui, porque a gente vai alcançar mais gente, vai alcançar homem. Os homens precisam escutar isso. Gente, mulher é mal cobrada sexualmente. Por quê? Qual que é o fisiológico da mulher? Ela ter uma libido receptiva. E não encarem isso como machismo, não é isso não, tô falando da questão hormonal mesmo. É uma libido receptiva. O que que é? É o parceiro procurar ela, né? A mulher não é o alfa, não é ela que é a caçadora que vai atrás. Geralmente o parceiro procura e eles ali, preliminares, se tiver tudo bem, não tiver brigado de manhã, não tiver xingado ela, tá tudo bem no relacionamento, ela vai estar aberta a ter uma relação e vai aceitar aquilo e vai ter prazer ali na relação. E procura espontânea, né? A mulher ter vontade, ela tipo assim, eu quero. É início de relacionamento, a gente sabe, né? Pela questão ali de estar começando, do romance, que depois, com o tempo de relacionamento, acaba esse romance, a pessoa acha que não precisa cultivar o negócio. Então, no início de relacionamento e no período fértil. Quando a mulher está no período fértil, ela faz um pico de testosterona, faz pico de estradiol. Então, nessa fase, ela tem procura espontânea. O que a pílula faz? Bloqueia a ovulação. Você não tem período fértil. Então, essa procura espontânea que a mulher tem, que é a única época do mês que ela realmente tem, ela não vai ter. Mas eu procuro meu marido 10 vezes no mês. Tá, às vezes vocês têm um relacionamento muito bacana, o marido estimula muito, você tem uma rotina boa, você não tá estressada, você não trabalha demais, o que não é a maioria das mulheres, né? Então, as mulheres são mal cobradas, ainda usa pílula a vida inteira e a pílula diminui libido, resseca a vagina, deixa a mulher maior. Eu tenho pacientes que falam, eu comecei a tomar pílula, mudou meu humor e eu fiquei fadigada. Como é que essa mulher vai ter vontade de transar? Não tem. Não tem. Para as mulheres é tudo muito mais difícil. No curso eu coloco lá um desenho que o homem é muito direcionado, né? Então o homem é um botão de liga, desliga. Tá na frente, tem testosterona, ok. A mulher é muito aberta, eu falo que é um painel de avião, é muito mais difícil pra gente conduzir. A música que fala mulher de fases é isso mesmo. O fisiológico são 4 mulheres, 3, 4 mulheres em um mês, fora o que vai alterando ao longo da vida. E aí usa uma pílula anticoncepcional que bagunça tudo isso e que ainda envolve tudo que você falou. Hoje a mulher, que a gente usa o termo empoderada, trabalhando, ainda tem filho. Claro que isso vai interferir na questão de libido, claro que o homem nesse momento é muito importante entender tudo isso, mas tem que avaliar a parte fisiológica, não dá para falar que é só comportamental, não é só testosterona, estradiol, é importante, grande mestre que a gente tem, sempre escuta, André Vinícius, ele fala, a principal causa é fadiga. E dentro das teorias que eu trago, do que eu estudo lá, fadiga, escorbuto, falta de vitamina C, dias, mas como? Não cabe aqui poder explicar. Mas então, às vezes, não é o hormônio que ela está precisando, ela está precisando melhorar outros parâmetros para melhorar essa disposição, para ela poder ter vontade, ter o desejo de procurar o marido. E é um assunto que já foi polêmico, hoje em dia a gente fala mais abertamente disso, mas que muda completamente a qualidade de vida do casal em si, que salva realmente relacionamentos. E libido, eu sempre falo, né? Freud e Jung brigaram por conta da definição de libido, mas está envolvido em todo o nosso dia a dia. Então tem que avaliar, tem que conversar com essa mulher. E aí, voltando ao ponto, não dá para conversar tudo isso em uma consulta de 10 minutos. Tem que entender, a paciente tem que entender que precisa de mais tempo, ela merece muito mais tempo com o médico, para poder, com a médica no caso, para poder ser bem avaliada. Sim. Essa questão da testosterona, eu adoro testosterona também, a mulher precisa, e eu estou falando em doses fisiológicas, doses femininas, né? A gente não está falando da paciente que vai usar para crescer músculo na academia. E eu ainda falo com a paciente, texto não melhora tudo, o paciente tá no relacionamento mal com o marido, tá brigada, o marido trata mal, xinga ela o dia inteiro, não tem como, você pode dar um caminhão de testosterona que essa paciente não vai melhorar. Mas as pacientes que realmente você vê que tem uma coisa ali orgânica, por que a testo também melhora a libido? Porque ela melhora a libido da mulher pra vida, melhora a vontade de viver, essa mulher fica mais disposta. E aí, se ela tá disposta pra viver, ela tá disposta pra ter relação também, né? Não tem como a mulher tá morta, chegar em casa morta e pensar em ter relação.
Então, o hormônio ajuda também dessa maneira. Eu falo que não só de realmente melhorar a libido, mas de melhorar a vontade de viver, melhorar a disposição. A gente sabe que tem paciente que testosterona, quando tá muito baixa, o paciente entra até em depressão às vezes, né?